A Rede de Justiça Criminal está lançando o site Deixados para Morrer, denunciando as violações aos direitos humanos no sistema prisional e socioeducativo durante a pandemia. E para conversar conosco a respeito, nós temos aqui a secretária executiva da Rede Justiça Criminal, Janine Salles. Bom dia, Janine. Bom dia, Glauco. Bom dia aos ouvintes. Tudo bem? Tudo certo. Janine, eu queria primeiro que você explicasse como que surgiu a iniciativa de fazer o site Deixados para Morrer e também o que ele traz. Tá certo. Desde o começo da pandemia, a gente como um todo da sociedade civil, ativistas, familiares, defensores, a gente entrou nessa preocupação de como a gente poderia acompanhar a evolução da pandemia no sistema prisional. Acho que não é novidade para ninguém que quem trabalha com o sistema de justiça no penal no Brasil é assombrado pela falta de dados. Então, a partir de março de 2020, a gente começou um trabalho intenso de acompanhamento de casos, da notificação de casos, de violações de direitos humanos, e o site Deixados para Morrer, ele é um resultado de todo esse empenho. Além disso, ele também se soma a um esforço nosso de acompanhar como se deu a atuação do judiciário perante a recomendação 62 do CNJ, que foi uma recomendação emitida logo no início da pandemia, que era justamente com diretrizes para que o judiciário pudesse ali fazer o enfrentamento da Covid e recomendava uma série de medidas, como a revisão de prisões provisórias, a preferência de prisão domiciliar para pessoas que pertenciam a grupos de risco. Então, também é uma iniciativa nesse sentido, da gente acompanhar o que foi feito pelas autoridades públicas nesse sentido. E no caso, justamente em relação à recomendação 62 do CNJ, que dizia respeito a diversos itens, né, desde a garantia de itens mínimos no sistema Uhum. carcerário brasileiro, também no sistema socioeducativo, mas ainda a preferência por penas não restritivas de liberdade, essa recomendação infelizmente foi não seguida, né, por diversos magistrados no Brasil. Inclusive existem ali trechos de sentenças no site que mostram um descolamento da realidade dos juízes. Exatamente, exatamente. A recomendação 62 ela foi amplamente ignorada e desrespeitada pelos magistrados no país, e baseado muitas vezes em argumentos, como você mesmo disse, descolados da realidade e às vezes até justificativas muito moralistas, né? Justificativas difíceis, inclusive, até de você provar. Tem várias justificativas, várias decisões judiciais que trazem, por exemplo, que a pessoa poderia aglomerar. Como que um juiz consegue fazer uma abstração nesse sentido? Existem decisões que dizem que a pessoa presa estaria mais segura dentro do sistema prisional do que fora, sendo que a gente sabe que a gente tem mais da metade das unidades prisionais não tem acesso a unidades de saúde, 72% das unidades prisionais no país elas são superlotadas, existe um acesso precário à água, à alimentação adequada. Durante a pandemia, houve a suspensão da visitação de familiares e a gente sabe que os familiares cumprem com um vazio deixado pelo Estado, que é de fornecer itens básicos de higiene, alimentação. Por meio das visitas também que a gente consegue detectar muitos casos de tortura. A comunicação com os familiares ficou precária, então o vínculo afetivo entre a pessoa presa e familiares também se viu muito afetado. Então, a gente viu uma série de justificativas e resistência do judiciário em cumprir a recomendação 62, muitas vezes apelando também para aquele argumento vazio, né, que é de ordem pública, sendo que a gente sabe que a maioria das pessoas que estão presas hoje, elas não estão presas por crime cometidos por violência, né? São crimes patrimoniais ou crimes relacionados a drogas. E a recomendação 62 ela é muito específica quanto aos grupos beneficiários, né? Ela não é uma recomendação que diz que você tem que soltar qualquer pessoa à torta e à direito. Ela é muito clara nas suas diretrizes. E mesmo assim o judiciário desrespeitou amplamente aquilo que estava recomendado ali. E algumas das decisões ali eram assim até aberrantes mesmo, né, Janine? Porque falavam que os presos dentro
do sistema carcerário, eles teriam mais condição de manter o isolamento, sendo que a gente sabe que um dos problemas do Brasil é a superlotação. Temos aí Uhum, prevalência, por exemplo, de doenças que na população elas têm uma prevalência muito menor, como tuberculose, por exemplo, né? Então uhum. ainda tem muita gente que está fragilizada, mais vulnerável, com comorbidades, e ainda assim esses juízes não tiveram esse entendimento para trocar, né, para permitir prisão domiciliar ou então trocar por outras penas que não restringissem a liberdade das pessoas. Mas isso já faz parte um pouco também da cultura do judiciário brasileiro. É algo que, quando se fala em substituir uma pena, existe essa resistência que já é natural? Existe, e esse é um problema crônico na justiça brasileira. Acho que o número de presos provisórios que a gente tem é um exemplo disso, né? A gente tem quase metade das pessoas que estão presas hoje, é um número muito alto, elas sequer passaram por um julgamento, elas não têm sentença condenatória. E acontece de muitos casos, quando a pessoa é finalmente julgada, a sentença final não é pela prisão. Portanto, ela perdeu anos ali da sua vida presa e ela não deveria ter estado ali. Além disso, a gente tem, e isso é muito reflexo da sociedade punitivista em que a gente vive, em que a prisão, infelizmente, ela é a solução que é tida como regra. A gente tem uma série de medidas, a gente tem além da lei das cautelares, a gente tem tanto essa recomendação 62, que prevê uma série de decisões que fujam da prisão como regra, né? E mesmo assim, o judiciário ele é muito renitente em privilegiar alternativas à prisão. E eu acho que isso é um reflexo da sociedade que a gente vive, né? Infelizmente. Não, inclusive, né, vendo o site, Janine, a gente lembra de alguns absurdos que aconteceram, como por exemplo ter sido cogitado isolar presos em containers, né? Uhum. Que foi uma proposta feita ali no âmbito do Ministério da Justiça. O titular à época era o ex-juiz Sérgio Moro. Então esse tipo de só de proposição, né? Eu fico pensando, as pessoas que trabalham com direitos humanos em outros países veem algo desse gênero e pensam, não, não é possível. Mas infelizmente, justamente essa cultura punitivista que você destaca permite que esse tipo de proposta seja feito à luz do dia. Exato, exato. E é muito importante lembrar que toda vez que surgem esses momentos de exceção, né, de pandemia ou alguma outra crise pública que se dá no sentido do âmbito prisional, a gente começa a abrir a porteira para várias medidas sensacionalistas que buscam dar uma resposta imediata, mas que, na verdade, só agravam problemas estruturais que são históricos no sistema prisional. O próprio STF reconhece isso, né? Que o sistema prisional brasileiro ele vive em meio a um estado de coisas inconstitucional. O uso dos contêineres, eu acho que é um exemplo disso, né? Além de uma falta de sensibilidade tremenda e de conhecimento de como funciona o sistema prisional hoje, eu acho que ele atesta o descaso com que as autoridades públicas olham a população prisional e os sistemas de privação de liberdade, achando que tudo seria justificável, né? Desde que você desse uma resposta imediata à sociedade. Mas você desconsidera que aquelas pessoas que estão presas, elas têm os seus direitos básicos, ela tem direito à dignidade e que a prisão em si, a pena não é estar preso, a pena não, perdão, não é isso. A pena é simplesmente a prisão. A pena é a privação de liberdade. Isso não dá direito à tortura, à violação de direitos, à violação de dignidade. Isso não dá direito de tratar nenhum ser humano como se ele fosse um resto e um resquício da sociedade que não valesse a pena de ser reintegrado. E Janine, algo que nós vimos durante a pandemia foi uma espécie de virtualização do sistema de justiça, né, com diversos procedimentos adotados ali no âmbito do judiciário, também do Ministério Público, sendo feitos de forma não presencial, como, por exemplo, audiências de custódia. Que tipo de impacto isso acabou trazendo para o sistema prisional e para o sistema socioeducativo, Janine? Quando começa a pandemia, a gente começa a ver também um movimento crescente dessa virtualização de justiça. Acho que, como um todo, ainda é muito cedo da gente precisar qual que é o impacto real, assim, por completo, porque a pandemia ainda está em curso. Mas a gente já vê que alguns instrumentos que são essenciais para a defesa da pessoa presa,
eles estão sendo muito afetados, como as audiências de custódia, né? As audiências de custódia, elas vêm sofrendo um verdadeiro processo de desmonte ao longo da pandemia. A gente voltou, na verdade, a um estágio inicial em que as audiências de custódia vieram justamente para combater, né? Que é a análise da prisão em flagrante sem nenhum contato com a pessoa presa, né? Só pelo auto de prisão em flagrante. Dali o juiz analisa e decide se a pessoa vai ter a prisão preventiva convertida ou não. Durante a pandemia, a gente teve um movimento de vai e vem em relação às audiências de custódia. Primeiro, o CNJ ele proibiu que as audiências de custódia fossem realizadas por videoconferência e, posteriormente, esse mesmo órgão ele autorizou. E a gente sabe que audiências de custódia por videoconferência, elas fragilizam a essência do instrumento, né, que é justamente a verificação de violência policial. Por uma câmera, dificilmente você vai ter condições de verificar por completo possíveis lesões que a pessoa ali presa possa ter sofrido, né? Além disso, o próprio CNJ, quando ele autorizou, ele estabeleceu uma série de requisitos para que essas videoconferências pudessem acontecer. E a gente lançou um outro relatório agora há pouco, que a gente mostra vários números, que vários desses requisitos eles não estão sendo cumpridos. Portanto, nem a regulamentação que foi criada não foi o suficiente para que essas videoconferências acontecessem a contento. Então, o grande medo que fica e o grande alerta é que essa virtualização que foi acontecendo ao longo da pandemia, ela se torne irreversível em alguns casos. E no caso da audiência de custódia, eu acho que não é demais dizer que a audiência de custódia por videoconferência não é audiência de custódia, se transforma em alguma outra coisa, em algo com caráter meramente protocolar, mas ela vai deixar de cumprir a função primordial que ela tem. Janine, você também falou a respeito de outra questão, na verdade, que é bastante abordada pelas entidades de direitos humanos e que trabalham com o sistema prisional e o sistema socioeducativo, que é a falta de dados oficiais, né? Muitas secretarias acabam não fornecendo, governos do estado têm às vezes parâmetros inclusive diferentes para julgar uma mesma coisa. Então é possível hoje a gente falar a essa altura quantas pessoas que estavam no sistema acabaram adoecendo por conta da Covid-19 e morrendo também em decorrência da doença? Ou isso é impossível? A gente só vai ter uma estimativa? A gente só tem estimativa. De maneira precisa, a gente não tem. E a gente sabe que existe um número de subnotificação muito alto. Até porque o número de testagem no sistema prisional foi muito baixo. Também no começo da pandemia, o DEPEN ele começou a fazer um monitoramento tanto do número de infectados quanto do número de mortos. Quando você analisava dia a dia esses números, você via que havia falhas importantes, haviam estados que deixavam de informar os casos notificados durante dias, às vezes durante um mês inteiro. A gente também sabe, por exemplo, que além de testar as pessoas que estão presas, tem também a questão dos servidores que trabalham nos sistemas penais, né? Então, a gente sabe, a gente tem a estimativa de que entre os trabalhadores do sistema penal, a taxa de infecção seria cerca de 3 vezes mais do que a população que está fora dos muros dos presídios, né? Então, não, assim, com precisão, eu te diria, sem medo de afirmar isso, que a gente não tem com exatidão o número de casos reais, a gente tem uma estimativa. E existem casos, por exemplo, que durante meses, quando a gente estava no auge da pandemia, como Ceará, Rio de Janeiro, a base oficial do governo, ele dizia que não tinha nenhum caso identificado, o que é irreal. Isso aconteceu, inclusive, no estado do Amazonas, e que a gente lembra que houve uma crise importante ano passado, de casos de infectados pela Covid e de mortos também. Então, essa é uma média, assim, de como os dados oficiais, eles não dão conta da realidade e de como eles provavelmente omitiram muitas coisas estão subnotificadas nos números oficiais.
E também não houve, por parte do governo federal, nenhuma tentativa de sistematizar de forma nacional, né, por meio de um cadastramento ali nesse período, as pessoas que poderiam estar doentes ou mesmo aquelas que morreram em função da Covid-19. Esse banco de monitoramento do DEPEN, ele é uma iniciativa nacional, mas ele depende que os estados informem como é que está a realidade da pandemia neles, né? E aí esse banco nacional, ele é alimentado a partir dessas informações. Se os estados falham em mandar as respostas, ou se eles subnotificam, aí, obviamente, esse Banco Nacional não vai ter números muito precisos, né? E Janine, no pé da página aqui do site Deixados para Morrer, tem um trecho aqui que eu acho muito importante, porque não dá para falar de sistema prisional, de sistema socioeducativo, sem falar de racismo. E aí aqui diz o seguinte: afirmar que as pessoas presas estão sendo deixadas para morrer nos sistemas prisional e socioeducativo deve ser entendido em conexão com seu perfil. São pessoas, em sua maioria negras, em situação de vulnerabilidade social. A prisão é laboratório do racismo. E eu queria que você falasse a respeito disso, né? Dessa conexão que existe aqui no Brasil, não só no Brasil, mas aqui talvez seja mais evidente, entre essa cultura punitivista e o racismo. Sim. A gente sabe, o racismo, ele é tanto causa como consequência do sistema penal aqui no Brasil, né? A gente sabe que a clientela preferencial do sistema são jovens negros, pobres, de baixa escolaridade e que vivem, na sua maioria, em uma condição de informalidade. Quando você olha para todas as estatísticas relativas ao perfil da população prisional, são essas as pessoas que estão majoritariamente presas, principalmente por crimes patrimoniais ou por crimes relacionados a drogas. Obviamente que num sistema de pandemia, também não é nenhuma surpresa que é a população negra que vai ser a mais atingida, tanto pelo descaso das autoridades no próprio contingenciamento da doença na população como um todo, quanto de um sistema prisional que já é seletivo e excludente por natureza. E é por isso que a gente afirma que o sistema prisional, ele é o laboratório do racismo, né? Porque ele é tanto consequência de uma sociedade punitivista e que escolhe os seus alvos a dedo, e que normalmente são pertencentes aos grupos que já são historicamente marginalizados, como ele também é consequência de um racismo que já está entranhado, seja nos operadores do direito, seja no sistema de justiça como um todo, e que obviamente o racismo se vê refletido em várias decisões judiciais, em várias sentenças que a gente vê pelo país, né? Janine, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Fica a dica para as pessoas visitarem o site Deixados para Morrer. Muita informação inclusive que não costuma circular na mídia tradicional. Janine, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, até uma próxima e agradeço o espaço aqui. Conversamos aqui com a secretária executiva da Rede Justiça Criminal, Janine Salles. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.